Sejam muito bem-vindos ao Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do Simers. Eu sou a Bruna Tertuliano. Eu sou a Mônica Berg, somos diretoras aqui no Simers. Hoje nós vamos conversar com o psiquiatra Vicente Arturi sobre alguns assuntos de diagnóstico, de redes sociais, enfim, tudo que envolve a psiquiatria. Bem-vindo, Vicente. Obrigado, Mônica. Obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui. A gente tem bastante o que falar. Daria para fazer uns 2, 3 podcasts, mas vamos tirar todo o que a gente puder hoje. Ótimo. Vicente, todo mundo hoje parece ter um diagnóstico, seja no TikTok, no Instagram. Isso é informação? É moda? O que está acontecendo? São muitos fatores, na verdade, porque se a gente for pegar, por exemplo, o DSM-5-TR, que é o último manual de diagnósticos que a gente tem atualmente, e a gente for começar a ler ele de cabo a rabo, a gente vai se identificar em diversos dos sintomas descritos, como a gente também vai começar a identificar um monte de gente parecida com esses diagnósticos. Eu conheço alguém parecido com isso, eu conheço alguém com transtorno narcisista, que é um que está na moda, não sei quem tem TDAH, não sei quem tem autismo. Mas a gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação, porque a gente também não pode reduzir os diagnósticos e os transtornos a um punhado de sintomas que a gente só fica dando check nas caixinhas e vendo se fecha 5 de 9, 4 em 7. Porque a gente também exclui toda a subjetividade de cada um dos pacientes que está sendo avaliado, que a gente está realmente analisando se tem algum diagnóstico. Junto disso, a gente também atualmente vive numa sociedade em que muitos de nós buscam estar presente em grupos, fazer parte de alguém, de algo e conseguir buscar uma identidade própria. Isso se perdeu muito, especialmente entre jovens, quando a gente começa a falar do público do TikTok, que é majoritariamente jovens, isso fica exacerbado. Então, muitas vezes as pessoas não têm os diagnósticos que acreditam ter, mas têm acesso às informações, também por vezes errôneas, através de redes sociais, TikTok, e com isso são levados a acreditar que tem um diagnóstico e, na verdade, não tem. É simplesmente uma variação da normalidade. Todos nós temos características de uma personalidade mais aflorada ou de outra, ou daqui a pouco de sintomas depressivos ou ansiosos, não necessariamente é um diagnóstico. E se sim, às vezes também não seria necessário um medicamento para tratar isso. Uhum. Certo. E falando nisso, então, em informações disponíveis e tudo fácil, né, na internet, tu já recebeste no teu consultório pacientes que chegaram... Vi na internet que eu tenho TDAH ou depressão, alguma coisa assim. Já te aconteceu? TDAH é o clássico. Bah, assim, toda semana. O TDAH ele tem uma característica diferente dos outros diagnósticos, que praticamente todos os diagnósticos da psiquiatria são diagnósticos de exclusão. Então, a gente sempre tem que excluir outras causas. Vê se não é nada clínico, acha que tem sintoma depressivo, pode ser uma hipovitaminose D, hipovitaminose B12 e por aí vai. O TDAH, dentro dos diagnósticos de exclusão, que já são os da psiquiatria, ele é de exclusão. Então, a gente já tem que excluir quase todos os outros diagnósticos do DSM. Então, por exemplo, uma pessoa com depressão pode ter sintomas de desatenção. Claro, a pessoa está triste, sem energia vital para conseguir fazer as atividades do dia a dia. Ela vai conseguir prestar atenção numa aula e desempenhar numa prova? Não. A pessoa está ansiosa. Vai conseguir estar com a cabeça no lugar, tranquila, conseguindo ler algo, analisar e fixar? Não, a cabeça está lá, longe, está pensando no boleto, tem que pagar, no problema que tem que resolver. A pessoa está intoxicada de qualquer substância, fora cigarro, que é a única exceção. Álcool, qualquer droga, vai conseguir fixar? Não. Está fazendo uma abstinência de alguma substância, vai fixar? Não. Está tendo um quadro psicótico? Não. Então, tem que excluir tudo. Então, o TDAH ele vem erroneamente autodiagnosticado pelas pessoas, porque ele tem muitos sintomas que são transdiagnósticos. Então, as pessoas olham o TDAH, é um diagnóstico que muitas vezes é mais palatável para si mesmo, de, por isso que eu não consigo ir bem na prova, tu consegue legitimar algumas das tuas próprias dificuldades. Só que se tu crê nisso e não busca uma avaliação adequada, tu também não vai estar tratando que é o quadro de base. Às vezes é um quadro de depressão que está passando batido. E, Vicente, por que tu acha que as pessoas estão tendo essa necessidade de se diagnosticar, seja pela rede social, seja... Será que é uma questão de pertencimento, de identidade, a necessidade de ter uma identidade versus ou com uma patologia?
Acho que isso roda muito ao redor da questão de identificação, especialmente em jovens. Eu tenho, por exemplo, alguns pacientes na faixa da adolescência que pertencem a grupos de amigos no colégio que cada um tem um diagnóstico. Então, tem a não sei quem que é border, tem não sei quem que tem autismo leve, não sei quem tem TDAH, não sei quem é deprimido. Eu vi um vídeo de alunos de medicina em que cada um falava o remédio que tomava. Então, eles giravam entre remédios para TDAH, remédios para depressão, e cada um, numa piada, falava do seu remédio psiquiátrico que tomava. Perfeito. Então, tem um componente, às vezes, da própria pessoa de se identificar com algum grupo, pertencer a algo, ter um transtorno. Porque ao mesmo tempo que isso te coloca dentro de grupo de pessoas, às vezes, desajustadas ou com dificuldades, também pode gerar uma individuação dentro desse grupo. Então, tu não só começa a pertencer a algo, como tu te individua dentro dele. Esse é um componente mais psíquico, muito comum na adolescência. É um movimento normal da adolescência a gente buscar pertencer a grupos, a tribos. Mas também a gente está vivendo um reflexo de uma sociedade que está muito, muito prejudicada. A gente não está vendo uma sociedade saudável, onde a gente só se importa atualmente com a capacidade de gerar renda, de produtividade, o que importa é o quanto tu faz. E muitas vezes essas questões são vazias de significado para nós mesmos. Isso nos leva a ter quadros de depressão, porque, claro, a gente trabalha sem propósito. Propósito é um dos principais fatores de proteção na psiquiatria para quase qualquer transtorno mental. A gente acaba se comparando muito com os pares, porque a gente olha no Instagram e olha no Facebook, não sei quem virou milionário com menos de 30 anos, e eu aqui remando não consigo sair do lugar. Quando é que vai ser a minha vez? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou bom o suficiente? Pronto, abri um quadro ansioso. Nem sempre é necessário medicação, mas a gente também reflete o quanto a nossa sociedade está desajustada. Sim. Será que falar bastante de saúde mental em rede social ajuda a reduzir esse estigma das doenças mentais? Sim, se bem falado. Essa é uma característica muito importante, porque a gente também conseguir popularizar isso e as pessoas terem acesso a esse conhecimento, identificarem, eu acho que eu tô com depressão, isso é depressão que eu tô sentindo, porque vi um vídeo explicando sobre, ou daqui a pouco algum amigo meu tá passando por uma situação difícil e a partir desse vídeo eu entendo agora o que ele tá passando e eu posso ajudar. Então, é importante esse acesso à informação, só que ele tem que ser bem feito. Essa é uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes profissionais altamente capacitados, estudiosos, não têm eloquência para se posicionar nas redes sociais, ou não sentem a vontade com a exposição da própria imagem. E esse espaço acaba sendo ocupado por pessoas que não são tão capacitadas e muitas vezes, inclusive, leigas. Então, a abordagem que é dada para esse conteúdo, para essas informações, às vezes não é adequada e pode levar a erros diagnósticos ou, inclusive, a problemas maiores, como dizer que determinada situação é normal ou que tem que ser feito de tal forma, não deveria. Vou pegar um exemplo muito extremo aqui, mas o evento Baleia Azul, né? Teve uma popularização de um acesso a meios de fazer mal a si mesmo, nesse grupo, especialmente adolescentes e jovens adultos que a gente conversou, com essa necessidade de pertencer a um grupo, a uma individuação, e que pela capilaridade que as redes sociais e a internet têm, acabou chegando em pessoas que precisavam de ajuda. Só que a informação veio por métodos errôneos e absurdos, no caso. E como é que a gente pode diferenciar se essa informação é útil, a qualidade dessa informação? A melhor forma é buscar um profissional qualificado e perguntar sobre. Se tu tem dúvida, suspeita que tem alguma coisa de algum transtorno, que não está te sentindo bem, que tem algo errado contigo, tem que buscar um profissional qualificado. É a única forma. Porque tem muito profissional, médico, inclusive com RQE, especialista, que também fala absurdos nas redes sociais. Não faltam exemplos, inclusive. Soroterapia, ozonioterapia, não vou nem entrar no mérito. E assim, especialista, médico, não é por isso que está falando alguma coisa que tem evidência científica o que realmente vai ajudar a pessoa que está passando por um momento difícil. Existe um lado positivo nesse boom de informações de saúde mental nas redes? Existe. Tem pesquisas que mostram que a gente falar sobre suicídio ajuda ou pode ajudar pessoas que estão passando por isso a buscarem ajuda. Porque às vezes não sabem como buscar, quando buscar, ou esse é o momento que eu busco, isso que eu estou passando é normal ou não é? Não é normal, preciso buscar uma ajuda. Quem é que eu busco? Eu busco um psiquiatra, eu busco um neuro, eu busco um médico de família. Então, a gente levar essa informação de forma adequada para as pessoas é importante.
porque a gente pode salvar vidas, a gente pode fazer diferença na vida de muita gente. Então, é muito tênue essa diferença entre colocar e expor um diagnóstico num ticar de caixinhas e expor para traduzir não a normalidade, mas o tratamento desse diagnóstico, e tênue a diferença e a diferença de ter o diagnóstico e da balela que está por aí. Como é que a gente pode diferenciar isso, de não colocar uma etiqueta na pessoa porque esse vídeo do TikTok deu um diagnóstico? Como a gente lida com isso? Esse processo de colocar etiqueta é muito complicado, né? Assim, a gente tem que ter muito cuidado quando lida com isso, porque a gente tem alguns diagnósticos que podem ser taxativos para algumas pessoas. Sim. E isso trazer muito sofrimento para elas. Como tem outros que às vezes é um alívio. Eu tenho um paciente que recebeu o diagnóstico de autismo depois de 2 anos de avaliação minha da psicóloga. Foi um processo bem difícil e que para ele foi ótimo. Porque ele disse, agora eu entendo por que eu funciono diferente, porque eu me desajusto em algumas situações, porque eu tenho dificuldades que os outros não têm. Não é falta de vontade minha, não é falta de esforço, é porque eu realmente tenho uma dificuldade. Então, é um caso que às vezes vem, assim, uma taxação do diagnóstico, mas que ajuda, né, que faz bem. Mas tem outros pacientes, por exemplo, em outros transtornos, que pode ser algo muito complicado, como, por exemplo, a gente dá um diagnóstico de transtorno de personalidade. Borderline, antissocial e narcisista são alguns dos mais complexos para isso, porque vem junto de muito preconceito social. Tem uma paciente minha também que a gente deu um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, uma guria jovem, e ela falou, mas daí eu então nunca vou conseguir me casar e ter um relacionamento estável. Porque veio todo esse conhecimento que ela já tinha das redes sociais sobre a instabilidade que esse diagnóstico traz via de regra, né? Cada um é cada um. E veio e aflorou esse medo dela. Ela já teve dificuldade nos relacionamentos e se colocou essa pergunta. Se ela tivesse, por exemplo, se autodiagnosticado e visto que realmente é o meu diagnóstico, eu me identifico com isso, e ela não tivesse uma assistência profissional de psiquiatra, de psicóloga, ela poderia ter transformado isso em algo muito ruim para ela e prejudicial, de mandar tudo longe e começar com um comportamento autodestrutivo. Mas como ela também estava acompanhada de profissionais, a gente conseguiu conversar com ela, explicar, não é bem assim que funciona, veja bem, tanto para a nossa própria experiência, como também acesso ao conhecimento que um vídeo de 30 segundos do TikTok não vai expor. Até porque se expusessem algumas dessas informações, não daria tanta repercussão o vídeo. Seria um vídeo, vou botar assim, entre aspas, chato, que fixaria pouco a visualização das pessoas na tela, não se espalharia, e as pessoas também não ficariam sabendo disso sem ser pelo meio formal. Não gera engajamento. Exato, de um médico, exatamente. Essa busca, tu acha que existe realmente uma busca por pertencer a um grupo diagnóstico? Ou através de diagnóstico, né? Pertencimento do grupo, existe essa busca? Tem um pouco. Isso acontece com alguma frequência em mães de pacientes com autismo. Né? Os filhos recebem o diagnóstico e as mães entram nesse grupo das mães dos pacientes com autismo, muitas vezes grupos de WhatsApp com muitas famílias, que pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Pode ser muito ruim ao ponto de algumas famílias estarem fazendo coisas que muitas vezes não são adequadas. E como tem uma transmissão de informação informal e não supervisionada, pode levar a um acesso a questões não benéficas para o paciente. Como pode ser muito bom se trocar informações. Quando meu filho tem um acesso de raiva, geralmente faço isso e melhora. O meu passou por algo parecido e a gente resolveu de tal e tal forma. Ou tu não achou terapia ABA na tua cidade, fala com essa clínica que eles conseguem te ajudar. Sim. Então, esse acesso, essa capacidade de pertencimento a um grupo, ela pode ser construtiva, se feita de forma adequada. Tá. E se todo mundo tem um diagnóstico? A gente falou ali no começo que se a gente pegar o DSM e ticar, a gente vai conhecer alguém ou vai se identificar. Se todo mundo tem um diagnóstico, TDAH, ansiedade, depressão, enfim, o que sobra? Tem alguém ainda nesse mundo doente sem um diagnóstico? Se a gente parar para pensar bem fundinho... Tem. Estamos procurando, mas deve ter. Ainda não tem nenhum no meu consultório, brincadeira. Pouco enviesado. Tem.
Uma das questões que a gente tem que colocar é que tem alguns diagnósticos que não são definitivos. Então, tu pode estar num episódio depressivo, passando por um momento super difícil da vida, depois se resolve e tu não tem mais aquele diagnóstico, né? Fica sem CID, fica sem acompanhamento médico, tratamento medicamentoso, às vezes até sem a terapia e segue a vida perfeitamente bem, adaptável, funcional. Mas sim, a gente está tendo um grande aumento da incidência de transtornos psiquiátricos na população. É assustador. A gente tá aumento de incidência ou aumento de diagnóstico? É uma boa discussão, tá? Essa discussão ela tem que ser individualizada para cada um dos transtornos, mas, por exemplo, o transtorno de espectro autista, que é um que está sendo muito falado sobre esse grande número de aumento, né? Antigamente, o paciente com autismo era aquele paciente que atualmente seria o grau 3 de suporte, que é altamente disfuncional, nenhum contato visual, mal se expressa verbalmente muitas das vezes. E antigamente isso era o autismo, e tudo menos que isso não era autismo. Às vezes era só uma pessoa estranha, desajustada, que não tinha nenhum diagnóstico e, portanto, acabava ficando sem tratamento. Mas no autismo, não só a gente está mais sensível à percepção do diagnóstico, realmente a gente está vendo casos mais leves, a gente identifica que é autismo, consegue promover um tratamento e trazer melhora para esse paciente, como a gente está tendo um aumento da incidência. Por diversos fatores, a gente ainda não conseguiu dissecar todos eles, mas alguns que são bem presentes e são facilmente visualizáveis que justificam esse aumento de incidência. Aumento da idade do pai e da mãe quando vai conceber o filho, especialmente em mulheres que cada vez mais presentes no mercado de trabalho, numa sociedade em que a gente tem que trabalhar mais para manter o mesmo nível de vida. As mulheres têm que estender essa primeira etapa da vida de trabalho para conseguir se consolidar no mercado de trabalho, ter uma renda melhor para também conseguir trazer melhores oportunidades para a família e com isso ela tarda a gestação. Os pais também, homens no caso, né? Tendo filhos mais tarde, leva a isso. Uso de anabolizantes em homens e mulheres, pais e mães, ambos os sexos podem aumentar o risco de incidência de transtorno espectro autista. A gente nunca foi tão pouco saudável nos nossos hábitos, especialmente alimentares, vou entrar aqui nesse ponto. Se questiona se o celular a nível de coxa próximo da região de óvulos e espermatozoides poderia ter alguma influência, mas a gente está com um estilo de vida menos saudável que pode estar proporcionando um aumento de casos novos também. Então, esse grande boom do transtorno espectro autista se dá por 3 fatores. Terceiro, não comentei ainda. Primeiro, o aumento da nossa sensibilidade à percepção. Segundo, estamos tendo uma incidência maior. E terceiro, é erro diagnóstico. Tá. Então, estilo de vida está relacionado na concepção, talvez, né? Em relação a uma concepção de um filho autista. Está relacionado à depressão, está relacionado à ansiedade, está relacionado ao TDAH. Com certeza. A chave é o estilo de vida. Ou seja, estamos ferrados, porque a gente está vivendo numa sociedade maluca. Sim. Na correria o tempo inteiro, dormindo mal, comendo mal. A gente como espécie, pegando assim, uma teoria bem biológica e evolutiva, a gente há 60 mil anos atrás, a gente não precisa nem voltar tanto. Vamos voltar ali, Idade Média, 1000 anos atrás, tá? A gente se exercitava o dia inteiro. Tinha que subir em árvore, tinha que capinar, tinha que levar o gado para não sei onde. A gente passava o dia inteiro de pé, caminhando, fazendo atividade física. O leão que a gente matava era diferente, né? Era leão mesmo. Era de verdade. Dependendo de onde estava, era leão mesmo. Então, tu tinha que fazer muita atividade física, tu tinha uma alimentação de orgânicos, evidentemente, né? Sem comida processada. Sim. Tu tinha filhos muito mais jovens, algumas mulheres nem menstruavam, todas as ovulações era gestação. Então, desde cedo já tendo filhos e dormindo à noite, né? A gente com celular e luminosidade à noite é um veneno para nossa produção de melatonina. Então, a gente está vivendo um estilo de vida que o nosso corpo não foi feito, não evoluiu para viver. E a gente está colhendo agora os frutos desse desajuste. Sim. Então, é parte fundamental da nossa qualidade de vida, evitar transtornos, tanto no sentido de prevenção, como também de tratamento. Tratamento de depressão e ansiedade, atividade física regular é parte do tratamento. É tão potente quanto antidepressivo. Tu pode trocar uma medicação em dose alta por atividade física regular. Isso é muito impactante. Só que é muito mais fácil a gente tomar um comprimido uma vez por dia e rezar para dar certo do que tirar 1 hora por dia para se exercitar. Ainda mais no caso de depressão, onde às vezes está tão anérgico, está tão cansado, que se mobilizar para ir para academia é um esforço descomunal. Sim. Né? Mas no caso da ansiedade, por exemplo, que não é tanto esse perfil,
poderia se tentar trocar ou reduzir a medicação por atividade física que as pessoas não fazem, porque é mais prático. O remédio, tu abre menos tempo do trabalho, então tu produz mais e a gente entra naquela discussão que a gente comprimidinho da estava. felicidade. Sem dúvida. Exato. Puxa. E aí, como é que a pessoa pode buscar informações de uma forma correta, de qualidade, logicamente, sem cair em armadilhas? Difícil. Acho que o primeiro ponto seria buscar em veículos formais, em grandes instituições consagradas, e buscar um profissional de saúde que seja uma pessoa séria e que seja da confiança. Às vezes é difícil a gente conseguir delinear quem é que é sério e quem é que não é, especialmente para quem é leigo, Sim. né? Mas buscar um profissional de confiança que já te conhece, onde tu possa tirar essas dúvidas, esclarecer, ou pelo menos pedir indicação de alguém que possa ajudar. Às vezes tu busca o médico que não é o profissional especializado para aquilo, mas ele pode te indicar alguém que pode te ajudar. Existe alguma pesquisa que mostra esses dados sobre a qualidade da informação ali nas redes sociais, no TikTok, enfim? Tem algumas pesquisas sobre isso. Foi feita uma em 2023 com autismo. Abriram o TikTok e jogaram #autism, foi em inglês a pesquisa. Pegaram centenas de vídeos sobre o assunto, excluíram todos que eram narrativas pessoais. Era para ser uma pesquisa voltada realmente para os vídeos mais técnicos e informativos. Eles acharam algumas informações bem importantes sobre isso. 41% desses vídeos apresentavam inadequações, mensagens, informações não acuradas sobre o diagnóstico. 32% desses vídeos traziam sintomas de uma forma muito abrangente, pouco específica e que poderia levar também a um erro diagnóstico. Como, por exemplo, se eu gosto de fazer tudo certinho no mesmo horário, é autismo. Não. Pode ser toque, pode ser uma personalidade obsessiva compulsiva. Pode não ser nada. Pode não ser nada. Pode ser uma característica que é tua. Pode ser virginiano. Pode ser virginiano ou signos que eu não conheço. Então, tem muita informação errônea. E esses vídeos que eles recortaram para análise totalizavam 144 milhões de visualizações. Quantas pessoas tiveram acesso a esse volume de informações imprecisas? Em 2022, teve uma outra pesquisa que foi com TDAH, também no TikTok, que eles viram que 71% dos vídeos apresentava informações com sintomas transdiagnósticos, ou seja, eu expresso um sintoma como se fosse TDAH, mas na verdade ele está presente em pelo menos um outro diagnóstico também. Ou seja, ele não é específico, que é um pouco que a gente vê, tô com TDAH. Não, tá ansioso, por isso não tá conseguindo se concentrar, a cabeça tá lá longe de novo. Então, também com um volume, que agora eu não lembro com precisão o número, de acessos e visualizações gigantesco, que leva a muitos desses pacientes buscarem atendimento psiquiátrico achando que era TDAH. E às vezes, na verdade, só está desatento. Não é nem diagnóstico. E quando desconfiar que é hora de procurar um atendimento médico? Na psiquiatria, a gente traça a régua para a maioria dos transtornos quando a gente começa a perder funcionalidade. Então, começou a ter franco prejuízo do seu funcionamento, tem que buscar atendimento. Às vezes, o franco prejuízo e ter que buscar já está lá na frente o diagnóstico. Quais funcionamentos? Só trabalho? Não, porque senão a gente entra na discussão da produtividade. Mas trabalho sim é um. Por exemplo, eu estou tão deprimido que eu não consigo levantar da cama e com isso eu estou me atrasando. Isso não era o meu padrão habitual. Sim, é uma perda de funcionalidade. Eu não consigo mais sair de casa para conviver com os meus amigos, porque toda vez que eu vou pisar fora da porta eu tenho uma crise de ansiedade. É uma perda de funcionalidade. Eu tô tão mal, tão triste ou tão ansioso que eu não consigo sentar e estudar para uma prova que eu tenho que fazer. Não consigo me dedicar para minha família, não consigo me dedicar para os meus amigos. Não consigo fazer um prato de comida, só como comida ultraprocessada porque eu tô tão cansado que nem isso eu consigo mais fazer. Isso é uma perda de funcionalidade em diversas esferas. Perfeito. Bom, que mensagem tu darias para quem se identifica com esses vídeos de internet? Busca um profissional especializado na área e sana as dúvidas, faz uma avaliação para ver se tem alguma questão daquelas que realmente é propriamente um transtorno ou se é próprio do teu funcionamento de base. Às vezes, alguns de nós são mais tendenciosos para algumas questões do que outras e tá tudo certo. Cada um é um também. A gente não é todo mundo uma mesma coisa, onde qualquer variação é um diagnóstico e um tratamento. Tá bem, ótimo. Vicente, e pensando no assunto saúde mental ou na tua trajetória como médico, uma dica de livro aqui pra gente.
Eu sugeriria O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. É um livro da década de 40. É um escritor italiano que ele traz questões relacionadas à nossa introspecção, à nossa busca por uma individuação, mas também de pertencimento. Alguns dos pontos que a gente falou muito hoje, especialmente na população mais jovem, mas que todo mundo se identifica. Afinal, somos todos seres sociais e todos nós pertencemos a algum grupo de amigos, de trabalho, alguma tribo. E esse livro é literatura, não é um livro técnico, não é um livro cansativo, é curto. Em uma sentada, muitas vezes tu consegue ler ele. E ele te permite trazer essas reflexões. Perfeito, Ótimo. excelente. Bom, nossa, que bate-papo excelente. Já estamos há vários minutos aqui, mas parece que foi, sei lá, muito tempo e produtivo aqui. Muito, muito obrigada por tua presença aqui. E assim, aqui no Fronteiras da Saúde, a gente está criando uma cultura, uma espécie de um clube do livro, né? Então, Legal. a gente pediu essa tua indicação porque a gente está fazendo uma troca de livros também. E Entre deixando os convidados. Entre os convidados, né? Esta foi a indicação de um podcast anterior. Legal. E para ficar de lembrança aqui da participação aqui com o nosso podcast. E realmente foi muito, muito boa a tua presença por aqui. Sensacional. Obrigada, Vicente. Imagina, eu que agradeço, fico à disposição. Adorei ter vindo, adorei ter conversado. Se eu puder ajudar alguém que está vendo esse podcast e se identifica com alguma das questões que a gente conversou hoje, manda uma mensagem, a gente organiza para ter acesso aos meus contatos e busque ajuda. Ótimo. E para você ficar por dentro de todas as novidades e novos episódios do Fronteira da Saúde, siga as redes sociais do Simers.